as religiões de matriz africana ou já com elementos afro-brasileiros, que são normalmente não só na vida cotidiana, como na mídia, como na própria escola, como nos debates, até mesmo acadêmicos, vistos de forma negativas ou desqualificados, ou seja, né, um preconceito, um racismo que é estrutural na nossa sociedade, vivenciado ali de maneira cotidiana, num conto, e eu penso que ele é bastante interessante nesse sentido, para a gente poder enxergar, para quem ainda não o vê, esse racismo estrutural, e poder levá-lo ao debate, à reflexão, à sensibilidade, a tentar compreender o local de cada personagem e, de alguma maneira, nos aproximarmos dessa questão que é muito importante, né? Que é a gente tentar abordar a questão do racismo e combater o racismo, que ele interrompe, né, qualquer processo digno de emancipação, né? Então, o racismo ele é uma agressão não só às pessoas que sofrem diretamente, ou às religiões propriamente, mas a toda a humanidade, eu diria, né? É uma agressão a todo ser humano, porque é uma forma que nos diminui, né? Enquanto humanidade, o conto nos ajuda a pensar e a refletir, a também rir um pouco dessa situação, mas com uma boa dose de reflexão. Eu sou Mário Mariano, eu sou professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, sou professor da área de educação, eu ministro disciplinas, né, da parte, vamos dizer assim, pedagógica, da formação de professoras e professores, né, para os cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, licenciatura em Química e licenciatura em Educação Física. Eu também sou pesquisador da área de educação, né? Eu estudo o debate de educação e marxismo, educação e socialismo, educação e lutas sociais, é isso que me interessa, né? É esse debate, o encontro do processo educativo com a luta do povo trabalhador, do povo oprimido, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ultimamente, o meu doutorado tem sido sobre o debate da questão da universidade na Revolução Cubana, então um debate que permeia também o debate da América Latina, né? Bem, sou pai do Joaquim e da Cecília, moro aqui em Diamantina já faz alguns anos, né? Desde que me tornei professor, mas sou natural de São Paulo, aí com alguma alegria também entendi que o livro, né, tem esse local também, né, onde os acontecimentos se passam, que é na cidade de São Paulo, então de alguma maneira também dialoga com a minha vida. Primeiro, acho que a literatura, ela é uma prática e uma praxis, vamos dizer assim, né? Ou seja, um vínculo entre teoria e prática fundamental para a formação humana, trazendo a centralidade do sentir, né? Dos sentidos, do sentimento, daquilo que nos mexe por dentro. Então, é uma forma de conhecer o mundo, como toda a arte, assim como é a química, assim como é a matemática, a literatura deve estar nos currículos, deve estar elencada nos conhecimentos necessários para que uma pessoa se torne um ser humano emancipado, que é o nosso objetivo quando a gente pensa a educação. Bem, eu fui convidado para ler, né, um dos capítulos desse romance, que é o Sereia Presa na Caixa d'Água, Axé 1, Senhora da Garrafa. O capítulo que eu li é o Muita Treta Nessa Hora. Ele é bastante interessante para a gente poder pensar várias questões, eu acho que vai ser interessante a gente abordar, e ao mesmo tempo algo muito comum, esse ocorrido, né, que é quando duas senhoras, que no livro são indicadas como pessoas evangélicas, vão na frente de um terreiro e começam a orar numa intencionalidade, me parece que foi o que eu entendi, numa intencionalidade de afastar sentimentos, coisas ruins que poderiam estar naquele local, e elas são, por óbvio, confrontadas pelas pessoas daquele terreiro, pelas pessoas que vivenciam aquele terreiro
como algo positivo, como parte da vida delas, pessoas que trabalham para nutrir aquele lugar de significado a partir da sua compreensão e do seu sentimento e vivência da sua religiosidade. Num primeiro momento, essas duas senhoras que estão orando na frente do terreiro, elas são confrontadas por personagens mais jovens, e esses personagens vêm com muita fibra, com muita vontade de se contrapor, e isso vira um jogo um pouco de ataque, né? Um contando a história da vida do outro, dizendo que o outro não teria que estar ali porque tem coisas muito ruins na própria vida. Então há um bate-boca e tudo mais. Nesse bate-boca há coisas interessantes porque se remete a várias passagens em que a gente pode identificar práticas de racismo, de preconceito, né? Especialmente em relação às personagens evangélicas com as pessoas do terreiro. E vamos dizer assim, esse conflito momentâneo ali, ele é resolvido por um elemento que eu acho bastante importante, que é a avó Congá, a avó Conga, que é a matriarca, a liderança do terreiro, que ela chega para resolver aquela situação, tanto pelo que ela fala, quanto pela própria presença dela enquanto uma pessoa, me parece uma pessoa também com mais idade, e que tem na sabedoria e no modo de lidar com a comunidade inteira, não só com o próprio terreiro, ela impõe um certo respeito e consegue momentaneamente resolver aquilo, solicitando para que essas duas senhoras evangélicas sigam o seu rumo, se alimentem da sua própria religião, mas sem atacar a religião das outras pessoas, o sentimento e a fé das outras pessoas. E claro que uma das cenas cômicas, vamos dizer assim, é porque as meninas, eu entendi, né, as jovens que estavam anteriormente nesse conflito, ficam tão bravas que elas jogam água nessas duas senhoras que estavam orando ali em frente, né? Claro, uma resposta, né, de quem está muito bravo, de quem está contrariado por uma agressão, né? Porque no fundo eu também vejo que as personagens evangélicas estavam, de alguma maneira, tendo uma atitude agressiva em relação àquele terreiro, aquele local de oração e de religiosidade daquelas pessoas, daquelas duas jovens, né? E também da própria avó Congá, que me parece que é uma pessoa conhecida no bairro. Então, também é uma insistência aí dessas duas figuras evangélicas de atacar e de tornar negativo aquele espaço que tem uma presença, me parece, ali naquele local, naquele bairro. Pelo menos foi assim que eu li. Então, nesse sentido, é uma passagem que a gente conhece, a gente ouve dizer, né, muito. A gente até muitas vezes presencia esse tipo de atitude em relação, principalmente, às religiões de matriz africana, e que são normalmente não só na vida cotidiana, como na mídia, como na própria escola, como nos debates, até mesmo acadêmicos, vistos de forma negativa ou desqualificados, ou seja, né, um preconceito, um racismo que é estrutural na nossa sociedade, vivenciado ali de maneira cotidiana, num ponto, e eu penso que ele é bastante interessante nesse sentido, para a gente poder enxergar, para quem ainda não vê esse racismo estrutural, poder levá-lo ao debate, à reflexão, à sensibilidade, a tentar compreender o local de cada personagem e, de alguma maneira, nos aproximarmos dessa questão que é muito importante, né? Que é a gente tentar abordar a questão do racismo e combater o racismo, que ele interrompe, né, qualquer processo digno de emancipação, né? Então, o racismo, ele é uma agressão não só às pessoas que sofrem diretamente, ou às religiões propriamente, mas a toda a humanidade, eu diria, né? É uma agressão a todo ser humano, porque é uma forma que nos diminui, né, enquanto humanidade. Para o povo negro, para o povo de terreiro, para as pessoas que sofrem preconceito, também daquela postura que não é só de receber o preconceito e se sentir somente oprimido, mas também de um agente que responde a esse processo. Então, nós temos na história do povo negro, dos povos oprimidos, diferentes passagens onde as respostas ao preconceito foram respostas muito duras. Eu vejo que o capítulo
Esse capítulo, pelo contrário, ele, na verdade, ele nos faz enxergar um cotidiano que pode passar desapercebido, e ele eleva esse cotidiano a uma cena, a relação entre as religiões, né, e tudo mais. Então eu vejo que o capítulo, ele, na verdade, ele utiliza desses elementos, né, da autoria aí de vocês, para nos fazer sentir e pensar os problemas do povo, nesse caso, os problemas do povo negro, por exemplo, ligados às religiões, aqueles que são seguidores das religiões de matriz africana. Acho que chama atenção, né, aí voltando um pouco para o texto, que o trabalho coletivo das mulheres tem uma importância também, né? No caso desse capítulo, mostrou um terreiro onde as personagens que se vinculam ali, pelo menos aquelas que têm mais importância, são as mulheres. E isso também é um enfrentamento a essa sociedade, a esse governo, a esse momento que a gente vive, né? Que é um governo que tem uma perspectiva muito forte de machismo, né? Então penso que o protagonismo aí, né, das mulheres de modo coletivo também é um elemento que nos faz pensar, nos faz refletir, e penso que a obra pode ajudar nesse sentido, ter o protagonismo das mulheres. Como a gente estuda a história e vê esse protagonismo, quando a gente estuda mais apuradamente, né, a gente vê as mulheres à frente e de forma coletiva enfrentando os problemas da vida do povo, né? Enfrentando os problemas da humanidade e apontando respostas.